on this computer. Ok, very good. Alright, guys, deixa eu só ajustar aqui algumas configurações aqui também, para a gente poder começar, tá? A gente teve aula na semana passada, a gente entrou, né, em um assunto novo, e se vocês tiverem também dúvidas, podem ir já perguntar também, ok? Vamos lá. Just a second, please. Yeah. Ok. Alguém ficou com alguma dúvida referente à aula passada, inclusive, né? Deixa eu ver aqui o chat box aqui. Se vocês têm alguma dúvida. Ok, hello guys, how are you? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, ok? Let's go. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando aqui, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa antes da nossa aula? Ok, pode ir perguntando. Se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, ok? Só deixa eu ajustar um negocinho aqui rapidinho. Referente à aula passada, alguma dúvida? A gente estudou lá os verbos no presente, simples. Eu faço algo, né? Ok. Deixa eu só coisa aqui. Yeah. No questions? Okay. So let's go. Let's go. All right. Vamos compartilhar aqui a tela aqui, ó. All right. Aqui, aqui. All right. Yes. Ok. Então hoje é, né? Aqui vou colocar aqui, ó. Class 21. Today is May 21st. Ok. May 21st. All right. Então, vamos começar, tá? Deixa eu deixar o chat aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou visualizando as dúvidas de vocês, tá? E só fazendo um pequeno recap aqui, né? Um recap aqui. A gente estudou na aula passada um negocinho chamado Simple Present. Simple Present, tá? A gente estudou isso aqui, Simple Present. O que vem ser isso aqui, né? É um tempo verbal simples que expressa o que eu faço, que expressa. A gente pode usar ele para dizer que para fatos, hábitos, rotina, ok? Então a gente usa com esse contexto aqui o Simple Present, tá? E a gente precisa decorar, né, entender a, as três, as três formas que a gente geralmente usa. A primeira forma seria a afirmação. Afirmação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para a gente, vou separar aqui rapidinho, vou inserir uma tabelinha aqui. Então, por exemplo, a gente geralmente fala assim, ó, a gente geralmente diz I work, por exemplo, I work, né? Eu trabalho, you work, você trabalha, he. O que acontece com o he e com o she? Quem lembra? Escreve aí, o que acontece quando é he e she? Alguém lembra? Acrescenta o S. Very good, Vanessa. Então a gente fala assim: he works, ele trabalha, e
She works. Ela trabalha, tá? O it também vai entrar nessa regrinha, tá bom? Só que como o it só é uma coisa, é um pronome que a gente usa para coisas, animais, não é para pessoas, né? Então, se eu falar it works, vai ter um contexto diferente aqui, tá bom? Só para vocês saberem. Mas pode acontecer também. Alright? Ok. Que mais que a gente tem? A gente tem o we work, nós trabalhamos. E por último, they work, que pode ser tanto eles quanto elas trabalham. Ok? Então, basicamente, foi isso aqui que a gente aprendeu. Basicamente, tá? Basicamente foi isso aqui. Yeah. Ok. Alright. Agora vamos. Então, a única coisa que você precisa lembrar aqui é desse S, desse verbo aqui, que tem toda uma regrinha. Caso você queira também reforçar essa regrinha aí, é só você voltar lá naquele material da aula passada, tá? Alright? Então, beleza. Então, aqui, tranquilinho. A gente também, então a gente pode até copiar isso aqui, ó, só para a gente reforçar. E a gente pode colocar aqui, ó, negação. Então, negação. Negação, ok? O que a gente faz na negação? O que a gente precisa fazer? Tá? Então, vamos ver aqui. Faz o seguinte, deixa aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Na negação, o que a gente precisa? A gente precisa de uma palavrinha chamada don't. Então a gente vai usar o don't aqui para negar. Então, por exemplo, I work, daí ficaria eu não trabalho. I don't work. You work, you don't work. Você não trabalha. Ok? Ele trabalha, he works. O que a gente faz no he, no she mesmo? Né? Tem que tirar, primeiramente tem que tirar esse S, agora não precisa do S. E a gente usa o doesn't. Então, peraí. Então, aqui, ó. Don't aqui, doesn't aqui. Doesn't work. Então, ele não trabalha. Ela também, né? Ela não trabalha. Então, a gente coloca o, o não aqui. Então, ele não trabalha. Ela não trabalha. It doesn't work. Aqui tem que ser doesn't. Aqui tem que ser doesn't. Então, ficaria não trabalha. Então, she doesn't work. It doesn't work. E daí volta normal aqui, ó. We don't work, que seria nós não trabalhamos. E they don't work. Eles não trabalham. Assim, ó. Então, aqui fechou a negação, ok? Essa negação aqui fechou. Agora vamos falar um pouquinho da interrogação. O que eu preciso da interrogação? Então, a gente volta aqui, copia isso aqui como base aqui, né? E coloca aqui, ó. O que a gente precisa para fazer interrogação, né? Para fazer perguntas. Interrogação. Primeiramente, a gente tira o S também, porque o S só é usado na afirmação, tá? E a gente vai precisar colocar aqui a interrogação. No português, a gente não faz nada, né? A gente só muda a entonação da frase e pronto, você já tem uma pergunta. Mas no inglês, não. No inglês, eu tenho que colocar algo mais, né? Eu tenho que colocar algo mais na frase. O que seria esse algo mais, será? Aham, a gente precisa de um auxiliar, tá? Então tem o do e tem o does, tá? Tem o do e tem o does. A gente vai usar um dos dois. Aqui no caso a gente teve o don't e teve o doesn't, ok? E aqui na afirmação só precisa do S mesmo. Então às vezes vai ser o S, às vezes vai ser o ES
e às vezes vai ser o IES, conforme a gente estudou lá, ok? Então, voltando aqui, a gente tem o precisa do. Então, basicamente, eu venho aqui, coloco um do na frente e pronto. Agora você tem aí a perguntinha. Então, ó, do I work? Coloca interrogação. Do you work? Coloca interrogação. Porém, quando tem o he e she, né, a gente tem que falar does. Então, does he work? Does she work? Ok? Does she work? Aqui, ó. Does he work? Do you work? Ok? A mesma coisa a gente vai fazendo aqui. Tá? Eu estou fazendo aqui bem detalhado, gente, para não ter dúvida, tá bom? Porque é uma regrinha bem simples. Aqui também, né? Então, a gente precisa aqui, ó. Do we work? Faz uma interrogação aqui. E aqui, do they work? E assim você tem todas essas frases aqui na, na interrogação. Alright? Ok, guys. Porém, gente, quando a gente faz essas perguntinhas aqui, ó, do you work, does she work, você tem que fazer a resposta, tá? Então, a gente precisa colocar aqui algumas respostas aqui. Então, eu vou colocar aqui no ladinho. Então, ficaria assim, ó. Yes, I do, tá? Como um exemplo. No, I don't. Se alguém perguntar, né, para você, do you like pizza? Você responde, yes, I do. Ou então, no, I don't. Se alguém perguntar ela, então ou ele, né? Então você fala assim, yes, he does. No, he doesn't. Se for ela, yes, she does. No, she doesn't. E se for eles, yes, deixa eu dar aqui, ó. Yes, they do. No, they don't, tá? Então, sempre lembra assim, tá bom? Então, aqui acho que fechou, tá, gente? Essa parte aqui que eu precisava recapitular com vocês, fechou, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aí. Agora nós vamos aprender coisas mais, né? Vamos avançar um pouquinho aqui no nosso inglês, ok? Então, isso aqui é a regrinha aqui, né? Deixa eu botar assim para liberar um espacinho aqui. Aqui ficou assim, fica mais organizadinho. E aqui a gente coloca aqui uma regrinha. Coloca essa regrinha aqui para você lembrar. Ou, deixa eu ver. Deixa assim mesmo, né? Tá? E aqui embaixo eu ponho a regrinha aqui. Então, fica aqui, ó. Como usar. Como usar o simple present. Daí você lembra que tem que usar para falar sobre fatos, rotinas, ok? Alright. Dúvidas por enquanto, gente? Pode perguntar, ok? Só estou organizando aqui para depois facilitar para vocês estudarem aqui. Alright. Então, se está tranquilo, vamos avançar. Agora a gente vai entrar num assunto aqui, ó, gente. O nome desse tema aqui seria Frequency Adverbs, que em português fica advérbios de frequência, ok? Alright. Então vamos lá. Let's go. O que será, né, esses frequency adverbs? O que será? Vamos explorar um pouquinho isso aqui, ok? A gente usa os advérbios de frequência para falar frequência, com que frequência você faz algo, alright? Então, por exemplo, já vou listar eles aqui para vocês, tá? Então, a gente vai explorar aqui 4 advérbios principais. Eu quero que você grave comigo. O primeiro dele é o always. Always. A tradução dele vai ser assim, sempre, tá? Sempre. Ok? Então, repete aí comigo, ó.
always, always, ok? O segundo advérbio que a gente vai explorar é o usually. Usually. Professor, o S tem som de J? Isso mesmo, nesse caso aqui, sim. Então, usually, ok? Então, a gente vai traduzir como geralmente, tá? Já vou dar exemplos aqui. Primeiro, vamos só assimilar. A outra palavrinha aqui é sometimes. Talvez essa aqui você já tenha visto em algum lugar, é muito comum em música, né? Sometimes. Sometimes. Esse S no finalzinho parece um Z, tá? É normal. O S é uma letra flexível dentro do inglês. Às vezes ele soa como um S, um Z, igual agora ali a gente viu o J, né? Usually. Então cuidado com o S. Ele nem sempre é igual no português. Então aqui é sometimes. E por último, never. Talvez você já tenha visto never também, quer dizer nunca, ok? Never. Alright? Tranquilo até aqui, né, gente? Ok. Vão me falando aí se tá ok, tá bom? Agora vamos para os exemplos, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você assimilar bem. Então, por exemplo, eu quero falar em inglês assim, ó. Eu sempre assisto TV. Então, o que você precisa lembrar aqui? Que a gente coloca o advérbio antes do verbo. Essa é a regra, tá? Então, vamos lá. Examples, né? Exemplos. Por exemplo, eu sempre assisto TV. Eu vou colocar primeiro aqui, ó. I watch TV. Essa aqui é a frase. Eu assisto TV. Só que agora eu quero expressar a frequência. Que frequência que é? Será? É sempre? É geralmente? É nunca? Então, vamos colocar um sempre aqui. Então, ficaria Não, eu sempre, né? I always watch TV. Olha aqui como é que ficou, ó. I always watch TV. Ok? Ó, vou deixar maiorzão aqui para facilitar para nós. Ok? I always watch TV. Que a gente traduz por eu sempre assisto TV. Ok. Elis, a gente não usa ing, tá? A gente não está usando ing. Alright. Nesse caso, não usa o ing, tá? Nesse caso, não. Que mais? Que mais? Eu geralmente faço algo. Sei lá, vamos pôr aqui. Eu geralmente, então, I usually listen to music. O que quer dizer isso aqui, será, hein? I usually listen to music. I usually listen to music. Ok? Eu geralmente escuto música. Yes. Very good, very good. Tá? Então, vamos deixar assim, ó. Alright. Eu geralmente escuto música. Ó, então, observe a posição do advérbio. Ó. A posição do advérbio é antes do verbo. O verbo é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o verbo. Verbo. Qual a posição do advérbio? Antes do advérbio. Ok? Então, você não vai falar assim, I watch TV always. I listen to music usually. Colocar ele lá no final, aonde você quiser. Não. Geralmente a gente coloca ali, tá bom? Salvo algumas poucas exceções ali. Mas vamos gravar o padrão, daí depois a gente vê as possíveis exceções, ok?
Eu às vezes vou ao parque. Ir ao parque a gente fala I go to the park. Isso aqui quer dizer eu vou ao parque. Só que eu quero falar eu às vezes vou ao parque. Então, I sometimes go to the park, que ficaria eu às vezes vou ao parque. Ok? Alright, very good. Então, vamos aqui, né? Beleza. E por último, never. Eu nunca alguma coisa. Eu nunca alguma coisa. I never. Eu nunca. Eu nunca jogo bola. I never play soccer. Eu nunca jogo bola, jogo futebol, ok? Então seria essa a ideia aqui que o never passa. Então, assim, ó. Ah, maravilha. Ok, guys. Very good. Very good. Tranquilo até aqui? Tranquilinho? Então a gente tem always, usually, sometimes, never. E a tradução aqui, né? Essa aqui é a traduçãozinha. Always quer dizer sempre. Usually quer dizer geralmente. Sometimes, às vezes. E o never quer dizer nunca. Ok? Então você vai gravando assim. Alright, very good. Que mais que a gente precisa lembrar? Então, eu vou escrever aqui agora algumas regras, ó. Advérbios, deixa eu pôr assim, ó. Advérbios de frequência expressam a frequência de uma ação. 2. Advérbios vão antes do verbo. Pra você lembrar, tá? Para você lembrar. Os advérbios vão antes dos verbos, tá? Então, a posição dele é antes do verbo. Basicamente isso, a posição. Mas tem uma exceção aqui, ó. Advérbios vão depois do verbo be. Ah, isso aqui é importante, gente. Tá? O verbo be vai ser uma exceção. Como assim verbo be, professor? Por exemplo, ó. Por exemplo, I am late. Eu estou atrasado. Só que se eu quiser falar assim, eu estou sempre atrasado, então vai ficar I am always late. Eu estou sempre atrasado, tá? Se você quiser contrair, pode contrair também. I'm always late, não tem problema. O significado vai ser o mesmo disso aqui, ok? Não importa se é contraído ou não, ok? Então, basicamente isso. Então, o que você precisa lembrar? Que o advérbio, ele vai depois do verbo to be. É uma exceção aqui, ok? É uma pequena exceção. Alright. Me digam aí se tá tranquilo para vocês esse assunto, ok? Se vocês tá tranquilo aí, verbo be. Deixa eu ver se eu tenho aqui exercícios para gente fazer aqui junto um pouquinho, ok? Então, gente, vamos tentar explorar isso aqui numa frase. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat com que frequência vocês fazem algumas coisas. Eu vou colocar aqui, vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui alguns verbos. Vamos lá. Play sports. Play sports. Escreve aí. Vamos ver com que frequência vocês fazem algo, tá? Com que frequência? Play sports. Então, você pode usar
Vamos, só deixa eu tirar uma dúvida. Vanessa, a explicação é assim, ó. Advérbios vão depois do verbo to be. Qual que é o verbo to be? O verbo to be é isso aqui, ó. O late não é um verbo to be, tá bom? O late é um advérbio também, só que ele tem uma outra característica. Então, quando eu falo para você que o advérbio vai depois do verbo to be, ele tem que ir depois desse aqui, ó, que é o verbo to be. O late não é o verbo to be, tá bom? O late é uma palavrinha que está dando uma característica ali, tá bom? Veja aí se ficou claro agora. Vamos lá, Elis começou ali, ó. I sometimes play sports, ok. Evelyn, sometimes. Elias, usually. Okay. Okay, so play sports. All right. Go to the mall. Ir ao shopping. Go to the mall. All right. Mary Jane, a gente não fala, não usa o ing. Se você quisesse falar, aí também não usa o. Ah, tá. Você quis dizer eu estou sempre me exercitando. Talvez seja isso, né? I am always exercising. Nesse caso, beleza. Nesse caso, tranquilo, ok? Mas caso você quisesse falar eu sempre me exercito, daí ficaria I always exercise, assim, né? Elias, you sometimes go to the mall. Never. O sometimes é junto, tá, Elias? Escreve junto. I sometimes go to the mall. Yeah, me too. I sometimes go to the mall. I never play sports. Well, I do Pilates, but it's not exactly sport, okay? It's an exercise. Ok. E as mulheres aí gostam de shopping? Com que frequência vocês vão no shopping? Go to the mall. Sabrina, you never play sports. Ok, very good. Very good. Eu vou colocando algumas ideias aí, vocês vão escrevendo, tá bom? Go to the mall, play sports, eat pizza. Eat pizza. Okay? You don't like shopping, okay? All right. Eat pizza. I sometimes eat pizza. I sometimes eat pizza. Okay? I sometimes eat pizza. Never. You never eat pizza. Okay. That's interesting. You never eat pizza. I always eat pizza. I sometimes eat pizza. Oh, very good. All right. Drink coffee. Drink coffee. Okay. I sometimes eat pizza. I always exercise. Okay. I sometimes drink coffee. Não precisa do S, Elise. Ok? O S é só quando for o he e o she, tá? Quando for o he e o she, daí você põe o S. Então, I never drink coffee. Ok? I sometimes eat pizza. I always drink coffee. Okay? All right. I go to the market every week. I don't like pizza or coffee. Okay. Very good. Very good. I sometimes go to the mall. Very good. Very good, guys. Very good. Muito bem. Eu não, acabei não comentando aqui, tá, gente? Mas a gente precisa pôr o S quando for he ou she, tá? I sometimes eat pizza and drink milk. Ah, ok. Tá? Então eu não comentei aqui, mas a gente põe o S no verbo. Eu vou até pôr aqui para a gente não esquecer, ó. Quando for he and she, colocamos o S, né? Adicionamos o S normalmente, tá? Não,
tá? Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu tirar esse exemplinho daqui e colocar um aqui, ó. Por exemplo, é, she always, she always eats pizza. Ela, ela sempre come pizza, tá? Então a gente usou aqui o advérbio antes do verbo, tá? Porém, se for o verbo to be, como a gente aprendeu, por exemplo, she's never late. Ela nunca está atrasada. Então a gente usa depois do to be. Então você tem que gravar assim. Antes de verbos normais, aqui, ó, verbo normal, it vem antes. Depois, o verbo to be aqui, tem que pôr depois. Basicamente isso, ok? Basicamente isso, tá? Então, fechou. Alright, guys. Temos bastante coisinha aqui, né? Isso aqui vai ter... A gente vai estudar bastante isso aqui. Agora, e se você quisesse perguntar? Para perguntar com qual frequência você faz algo, usamos how long. Opa, how often. How often. Ok? Vamos lá então, vamos entender o que que é esse how often aqui. Repete comigo. How often. How often. Ué, professor, mas eu já ouvi alguém falar how often. Também tá certo. É que são duas formas de pronunciar. How often, how often. Não é na mesma, tá? Eu já tô acostumado a falar how often. Já sai automático. Mas pode ser que você vai escutar, talvez, alguém falando how often, ok? Então, para perguntar com qual frequência alguém faz algo, usamos o how often, tá? Na pergunta. Então, vamos lá. Vamos ver exemplos usando o how often. Então, eu quero perguntar para a pessoa assim: com qual frequência você pratica esportes? Então, how often do you play sports? Com qual frequência você vai ao shopping? How often do you go to the mall? Com qual frequência você come pizza? How often do you eat pizza? Ok? Com qual frequência você bebe café? How often do you drink coffee? E assim por diante. É bem tranquilo, tá, gente? É bem tranquilinho mesmo. É só você lembrar dessas pequenas regrinhas aqui. Alright? Dúvidas por enquanto? No, no questions. Ó, veja que eu tô usando o do, tá, gente? Ó, do aqui, ó. Do, tá bom? Você tem que continuar usando o do aqui. E se fosse com he e she, seria a mesma lógica, né? How often does she alguma coisa, sei lá. How often does she watch TV? How often does he go to the park? How often do they go? Não, do they do exercise? Tá? Então não é porque mudou o sujeito ali, né? Que a gente não vai usar o does, por exemplo. Tem que usar o does ali. Ok. Então aqui, ó. Does e voltou pro do aqui, né? Perfeito. Alright. Ok? Então você pergunta para a pessoa how often do you? Por exemplo, eu quero que vocês me façam perguntas aqui agora no chat. Perguntem para mim alguma coisa que eu vou responder aqui, ok? Perguntem para mim how often do you alguma coisa. Vai lá.
How often do you cook? All right, good question. I sometimes cook, not very often, ok? Not very often quer dizer não muito frequente, né? Not very often, ok? I sometimes cook. How often do you go to the supermarket? I usually go to the supermarket. Yeah, usually. Every week. Every week. Every week. How often do you watch soccer? I never watch soccer. I never watch the soccer game. Never. How often do you drink water? Well, I always drink water every day. Okay, every day. But sometimes I drink a lot of water. Sometimes I drink a little water. Usually 1 liter. 1 liter, sometimes 2 liters. Okay. I have my water here, actually. Tento beber 2 litros por dia, mas não é sempre que eu consigo. How often do you travel to the United States? Oh, I never travel to the United States. Okay. I never travel. Oh, Elias, how often do you travel? At the moment, not very often. Not very often. At the moment, never. Yeah, I'm very busy at the moment. How often do you study? Study. I study. I always study. I always study. Estou fazendo uma pós-graduação, então, ou eu estou estudando após, ou estou estudando um pouquinho de inglês, dando uma, né, que o professor também estuda inglês, né? Tô sempre também tentando aprender coisas novas, né? O inglês é uma língua muito dinâmica, gente. Então, vão surgindo novas gírias, novas expressões. Você vai aprendendo a pronunciar uma coisinha aqui e ali também, às vezes, de um jeito mais natural. Então, a gente está sempre estudando também, ok? I always study English and history, okay? How often do you study biblical prophecies? At the moment, not very often. I read the Bible. I usually read the Bible. Read the Bible. Essa aqui, né? Vou até colocar aqui, né? Read the Bible. Okay? I usually read the Bible. I usually read the New Testament. The New Testament. I usually read the New Testament. Okay? And you guys, how often do you listen to music? Elias, listen to music. Listen to music. I I I sometimes listen to music. Sometimes, not very often. All right? Sometimes. And you guys, how often do you read the Bible? Quero ver vocês aí. How often do you read the Bible? Always, usually, every day. Very good. Very good. Every day. A gente pode usar every day também, tá, gente? Só que o every day, ele não é considerado um advérbio, tá? Só vamos deixar claro isso. Esses que eu acabei de passar para você aqui, eles são advérbios, mas nada impede de você falar I read the Bible every day, I watch TV every day, tá bom? I always read the Bible. Vanessa, read não tem o Y, é sem o Y. I read the Bible every night. Okay, Mary Jane. It's fantastic. Every day. Always. Ok? Muito bem, gente. Very good. Deixa eu ver se eu tenho
se eu tenho exercícios aqui pra gente. Só um segundinho. Ahn, no caso, eu teria que conectar aqui, ó. Pera aí. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho algum exercício aqui né, na ponta da língua aqui, na ponta do lápis aqui para vocês. Eu devo ter, na verdade eu tenho, só deixa eu achar aqui. Eita, como é que eu... Ah, tá, isso aqui eu tiro. Daí eu venho aqui, tá? Vamos fazer um pequeno... Gente, eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas na aula passada eu esqueci de passar exercícios para vocês, né? Ninguém me lembrou também, gente. Eu tô numa correria danada, é muita aula e tem as turmas aqui da igreja também, então me perdoem, acabei esquecendo, mas quando for assim também dá uma lembradinha, tá, gente? Se eu já não mandar no dia seguinte, à noite, no máximo em 2 dias, aí já dá um lembrete para mim, porque às vezes minha cabeça me, não me ajuda muito, ok? Ai, cadê aqui? É o 5B. Ué, gente, cadê esses advérbios de frequência? Eu acho que tá lá no 6. Não, cadê? Esse aqui é o 6, então vamos no 7, só para garantir. Ah, eita, Vanessa, pensou em lembrar, né? Pode lembrar, quando acontecer isso, pode lembrar. É que realmente nossa, me fugiu completamente que eu tinha que mandar, mas agora eu já vou preparar para vocês certinho, tá bom? Então vocês vão ter aí as atividades. Alright. É, então vamos lá. Frequência, gente. Vamos ver aqui. O que a gente tem aqui de frequência para vocês? Ahn, vamos ver. Ah, every day, usually. Eu vou mandar esse aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vocês vão fazer aí agora, ok? Só cuidado para não sair da nossa transmissão. Só clicar aí no linkzinho que eu mandei para vocês, ok? Clica aí enquanto isso. Alright? Tem alguma coisinha aqui diferente, né? Mas acho que não vai interferir muito. Vamos ver se vocês estão lembrados aqui de algumas coisinhas aqui, tá? Talvez tenha alguma coisinha aqui diferente, tá? Mas vamos lá. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Uau, João, very good. Very good. Boa memória. Tá. O evening é de noite e o afternoon é de tarde, tá? Então, isso aí a gente acho que já tinha visto, se não me engano, mas é só essa diferencinha aí. Ok, very good. All right. Very good, Elise. Very good, Vanessa. Very good, Mary Jane. Vai ter bastante atividade, tá, gente? Eu já vou terminar a aula e já vou mandar agora, já para não correr o risco, tá bom? E daí vocês vão ter aí uma semana aí de tempo para fazer o da semana passada e o dessa semana aqui, que é os advérbios de frequência, tá? E como eu prometi para vocês, a gente vai começar. Eu preparei aqui
uns PDF também, tá? Então, vocês vão perceber que lá na nossa pastinha vai ter aqui, ó, um PDFzinho aqui, ó, uma explicaçãozinha, então vocês podem ler, tá? Daí vai ter exercícios, tá bom? Vai ter exercícios, tá? Vai ter alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Eu só não tenho gabarito por enquanto, mas eu vou tentar providenciar o gabarito também, tá bom? Para vocês poderem fazer e corrigir automaticamente, ok? Então tem aqui, ó, tem alguns. E eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês, né? Eu acho que eu já vou aproveitar e explicar rapidinho. Quando você baixar esse PDF aqui lá no seu computador, se você tiver computador, tá? Se para você é tranquilo. Tem gente que não tem porque não precisa, tá? Então, às vezes a pessoa não usa o computador. Mas se você usa o computador e tem essa possibilidade aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês clicam aqui, ó. Não sei se vocês já estão aqui olhando para a tela ou estão fazendo exercício ainda, mas imagino que já terminaram o exercício, porque ele dura um minutinho, ok? Então, quando você tiver com o seu PDF, você vai baixar ele no seu computador. Quando você baixar ele no seu computador, você vai lá na pastinha, vai clicar nele com o botão direito. Ó, vai aparecer isso aqui, tá? Daí você vem aqui abrir com. Se o teu computador tiver esse aqui, ó, Microsoft Edge, que geralmente tem, tá? Geralmente todo computador tem esse Microsoft Edge. Então, quando você abrir aqui o Microsoft Edge, ele vai abrir o PDF para você, ó. Então, ele vai abrir aqui o PDF. Você vai abrir aqui os exercícios, tá bom? O que que você vai fazer? Qual que é a minha sugestão para você? Se você não quiser imprimir, você vem aqui nesse navegador da Microsoft, você vem aqui, ó, clica aqui em cima da letrinha T e vem aqui, ó, respondendo atividade. Então, por exemplo, ó, what What does he do? Então você vem aqui e escreve aqui, ó. What does he do? Se você quiser aumentar a letrinha aqui, ó, para ficar melhor, só vir aqui e escreve. Então você vai fazendo isso com todos aqui, né? Então você vai lá, do, tal, escreve, posiciona onde você quer aqui. E daí depois você só vem aqui, ó, e salva. Tem aqui esse aqui, salvar. Tem esse aqui que é salvar como. Acho que se você salvar como, ele gera um novo PDF. Agora, se você só clicar no salvar, ele pega o próprio PDF que você já tem, tá? Então, às vezes você quer salvar num rascunho, né? Então, é uma forma de você também fazer os exercícios, tá bom? Então, isso aqui já vai ficar disponibilizado para vocês já da aula 20 e da aula 21, alright? Ok, acertaram, ok. Alright? Alguma dúvida por enquanto, gente, sobre a aula de hoje? Hoje a gente estudou advérbios de frequência, tá? Advérbios de frequência. Alright, very good. Tá? Então, eu espero que vocês estudem bastante, tá? A gente vai tentar agora focar bastante no vocabulário, bastante na gramática também, tá bom, gente? Então a gente vai ter bastante coisa aí para ir estudando, tá? E eu conto com a dedicação de vocês, conto aí com o esforço, tá bom? Se vocês tiverem sugestões, pode mandar sugestão, tá? Mas se vocês tiverem a possibilidade, às vezes, de estudar mais de um dia na semana, separa uns 15 minutinhos, sei lá, nem que seja um dia sim, um dia não, porque quanto mais contato com a língua, mais vocês vão conseguir se familiarizar e, sabe, conseguir usar. E como eu falei para vocês, a gente não tem a possibilidade de fazer aula de conversação. Então, você conversa sozinho ou chama alguém para conversar com você, chama aí né, quem sabe alguém aqui do grupo, ou quem sabe alguém da igreja para estudar com você. Tenho certeza que vocês vão avançar muito mais se vocês tiverem um parceiro de estudo aí, quem sabe, ok? Mas se dediquem, contem comigo, tá? Meu WhatsApp está disponível para vocês tirarem dúvidas. Não fiquem com dúvidas, tá? Já vou mandar o material aqui para vocês, ok? So, guys, thank you very much.
Have a wonderful day, a wonderful night, actually. Have a good week. See you next week, okay, guys? Thank you. Bye bye. See you.